Por volta das 3 horas da madrugada do dia 22 de maio de 1973, Onilson Pateiro voltava de carro para sua casa, em Catanduva, vindo de São José do Rio Preto, ambas interior de São Paulo, quando em determinado trecho da estrada ele deu carona a um rapaz que se apresentou como Alex, que dizia ser engenheiro espacial. Embora fosse educado e se mostrasse agradecido, não conversava muito. Após alguns minutos de viagem, ele pediu a Onilson que o deixasse descer, pois era ali que deveria tratar de negócios. Prosseguindo a viagem já próximo de Catanduva, o motorista notou que o rádio do carro começou a falhar. Ao mesmo tempo, o motor parecia querer enguiçar, o que o deixou preocupado. Foi então que notou, dentro do veículo, um globo de luz azulado que se movia lentamente sobre assentos, maleta e instrumentos do painel, passando também pelo chão e sobre as pernas de Onilson, que a essa altura tinha parado o carro. O mais estranho é que tudo parecia transparente quando era atingido por essa luz. Assustado, pensando que tipo de efeito óptico provocado pela lua poderia ser aquele, Onilson notou um enorme corpo luminoso à altura de uma elevação por onde pretendia passar, emitindo uma espécie de zumbido. Ao mesmo tempo, começou a sentir muito calor e uma certa dificuldade em respirar. Saindo do carro, o susto foi maior quando ele percebeu, ao olhar para o objeto, que não era um helicóptero, como julgara a princípio, e sim algo que parecia com 2 pratos fundos emborcados, enorme e brilhante, com cerca de 7 metros de espessura e 10 metros de largura. Tentou correr de volta ao veículo, mas sentiu como se um laço forte o estivesse prendendo. Ao mesmo tempo, viu quando da borda do UFO descia um raio de luz azul que se projetou sobre o carro, tornando-se transparente. Temendo que este fosse derretido, e nervoso com a situação, ou talvez por efeito do contato, Onilson desmaiou. Foi encontrado uma hora mais tarde por 2 rapazes que passavam pela estrada. Ele estava deitado de bruços e encharcado pela chuva que começou a cair. Os jovens chamaram a polícia e ele foi levado a um hospital em Catanduva. Antes, porém, acordou e tentou lutar com os 2 rapazes e o policial, provavelmente pensando que ainda eram os raptores. Os exames médicos não revelaram nada errado, mas alguns dias depois, ele se queixou de uma coceira nas costas e no abdômen. Nessas regiões apareceram manchas roxas e de formato irregular. O segundo encontro foi na noite de 26 de abril de 1974, quase um ano depois de sua primeira experiência. Onilson foi novamente envolvido pelaquela estranha luz azul que deixava seu carro transparente. Depois foi levado para o interior da nave que surgiu sobre a estrada e para sua surpresa encontrou Alex, o rapaz da carona, no interior daquele objeto, o qual disse para Onilson não ter medo. Após ser amarrado por anéis de aço, viu surgir à sua frente um clone de si mesmo e usando a mesma roupa qual usava em sua primeira abdução. Onilson afirma ter ficado na nave até o dia 2 de maio, quando foi devolvido a cerca de 900 quilômetros de onde foi pego em Marília. Onilson foi encontrado em uma fazenda perto da cidade de Colatina no Espírito Santo e depois de ser levado para a delegacia de polícia, Onilson ficou conhecido pela imprensa local como o homem que caiu do disco voador. Gostou deste vídeo? Deixa seu like, comenta e se inscreve no canal.